tudo bem? Um forte abraço aí para você ligado aqui no LAC Concursos. Chegando mais uma vez aqui na área, o seu professor de História, Edenilson Moraes, para a gente fazer uma resenha super especial de mais esse assunto palpitante. Esse assunto que eu diria é imprescindível para que nós possamos ter uma compreensão bastante inteligível sobre a geopolítica do século XX. Então, moçada, nós iremos comentar na aula de hoje as principais características da chamada Guerra Fria, aquele período de antagonismo entre as duas superpotências no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Aquele período que vai aproximadamente de 1945 a 1991, marcado por esse antagonismo, por essa disputa por áreas de influência entre os blocos capitalista e socialista. Pois bem, então, moçada, vamos começar apresentando a definição básica do que foi a chamada Guerra Fria. Olha aí, está na sua lousa. Conflito político, econômico e ideológico entre as duas grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, líderes do bloco capitalista, e de outro lado, a União Soviética, comandando o bloco socialista. Portanto, a Guerra Fria é o período em que existe uma disputa política, ideológica, econômica, envolvendo esses dois grandes polos. De um lado, o polo capitalista, sob a liderança norte-americana. De outro lado, o polo comunista ou socialista, sob o comando de quem? Da União Soviética. Então, a gente tem, nesse contexto, uma ordem bipolar. Claro, existem dois polos antagônicos em disputa por áreas de influência. O polo capitalista, com os Estados Unidos na liderança. O polo socialista, com a União Soviética no comando. Tá aí as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Esses dois grupos aí de países, o grupo capitalista contra o grupo socialista. E aí a gente tem essa seguinte expressão, que assinala bem a realidade do período da Guerra Fria, pessoal. Paz improvável. Guerra impossível. Por que paz improvável e guerra impossível? Porque, evidentemente, que esses dois países, essas duas superpotências, vão investir massivamente na produção de armamentos. Haverá uma grande corrida armamentista durante a Guerra Fria. Então aí a guerra seria impossível, por quê? Porque haveria uma grande destruição, ameaça inclusive da destruição da vida humana no planeta Terra. Por isso essa frase tão emblemática do sociólogo Raymond Aron, que diz assim: paz improvável, por causa das disputas, das rivalidades envolvendo essas duas superpotências. Mas uma guerra impossível, porque se ocorresse uma suposta Terceira Guerra Mundial, isso seria fatal para as pretensões humanas. Então é nesse contexto que a gente tem a chamada Guerra Fria, pessoal. Como você pode perceber aqui nestas imagens que eu trago aqui para ilustrar nossa aula, sempre trazendo charges, porque é um humor, é um sarcasmo muito interessante que nos ajuda a ter uma compreensão da realidade geopolítica mundial. E estas charges em especial que eu trago para vocês são do início do período da Guerra Fria. Muito importante para a gente compreender. E são charges produzidas pelo Belmonte, um caricaturista brasileiro. Aqui temos aqui, pessoal, de um lado, esta charge, esta caricatura mostra os presidentes dos Estados Unidos da América, o Harry Truman, e da União Soviética, o Joseph Stalin. Eles estão com tochas nas mãos, sentados sobre dinamite e pólvora, mostrando o contexto da Guerra Fria
bastante tenso, havendo aí um perigo da eclosão de uma nova guerra que seria catastrófica para os destinos mundiais. De outro lado, você tem novamente esses personagens políticos, o presidente Harry Truman e novamente o presidente da União Soviética, Joseph Stalin, sentados à mesa, discutindo as relações geopolíticas internacionais. E olha só, quem que é o garçom? O garçom está trazendo aqui, pessoal. O garçom traz uma pomba morta, a pomba da paz já morta. Então isso simbolizando aquele clima extremamente tenso que tínhamos ali no contexto da década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, iniciozinho ali do período da Guerra Fria, quando a gente vai ter o mundo, olha só que coisa, o mundo fica dividido em áreas de influência. Áreas de influência capitalista, no caso a América, a Europa Ocidental, parte da África, parte da Ásia, e as áreas de influência socialista, o leste europeu, a China, né, uma parte da Ásia, algumas regiões da África também, naquele contexto de descolonização afroasiática. Então o mundo fica dividido em áreas de influência. E aí ao longo do período da Guerra Fria, surgem várias organizações, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que surge em 1949, o Pacto de Varsóvia, fundado em 1955, enfim. Vamos apresentar então as características fundamentais para que nós possamos compreender de forma efetiva o período da Guerra Fria. Pessoal, temos aqui uma característica fundamental: corrida armamentista. As duas superpotências investem pesado na produção da indústria bélica, no sentido de causar um terror no inimigo, pessoal, de amedrontar o inimigo. O mundo conviveu durante boa parte da Guerra Fria com o terror nuclear, porque ambas as superpotências produziram armas de destruição em massa, bombas atômicas. Temos aqui, durante a Guerra Fria, a ocorrência de diversos conflitos indiretos, que, se de uma maneira tinham inclusive o apoio dessas superpotências, elas nunca se meteram em conflitos diretamente. Perfeito? Há conflitos indiretos, que a gente pode citar lá a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, entre outros conflitos bélicos. Há uma disputa, isso sim, envolvendo o bloco capitalista e o bloco socialista por áreas de influência. E há grandes investimentos também no aspecto tecnológico, promovendo-se a chamada corrida espacial. União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética, o primeiro voo tripulado na órbita terrestre, astronauta Yuri Gagarin. Os Estados Unidos promovendo a chegada do homem à Lua, lá em 1969. Enfim, há uma disputa muito grande. Uma guerra de informação também entre essas duas superpotências. O investimento também na área da espionagem. Os Estados Unidos criando a CIA, a Central de Inteligência Americana. E a União Soviética, por sua vez, criando a KGB, o Comitê de Segurança do Estado. É importante destacar, pessoal, que a Guerra Fria apresentou 3 fases com características bastante distintas. A primeira fase, que vai de 1947 a 1961, é conhecida como Guerra Fria Clássica. A segunda fase, que vai de 1961 até 1979, ficou conhecida como Coexistência Pacífica. E a última fase, de 1972 até 1991, é o que se pode chamar de Nova Guerra Fria. É a fase final
desse conflito envolvendo o bloco capitalista sob a liderança dos Estados Unidos e o bloco socialista sob a liderança da União Soviética. Então vamos ver. A primeira fase é chamada de clássica, Guerra Fria clássica. Vai de 1947 a 1961, como dissemos. Aspectos marcantes desse período. A aprovação do Plano Marshall, 1947. O que foi o Plano Marshall? Foi um plano de recuperação econômica da Europa Ocidental e também do Japão, apoiado pelo capital norte-americano. Então, é uma ajuda dos Estados Unidos para a reconstrução econômica da Europa Ocidental e do Japão. 1949, criação da OTAN. 1955, criação do Pacto de Varsóvia, respectivamente, alianças militares do capitalismo, no caso aqui a OTAN, e do socialismo, no caso o Pacto de Varsóvia. Bloqueio soviético em Berlim, realizado entre 1948 e 1949, ano em que ocorreu a divisão do território da Alemanha, surgindo duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. 1961, construção daquele que se tornou o principal símbolo da Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim, edificado pelos soviéticos, separando a cidade de Berlim. Temos ainda nesse período a ocorrência da Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, e a Revolução Cubana de 1959, além do episódio da crise dos mísseis, que também aconteceu em Cuba, hein, pessoal? No ano de 1962. Aí está uma caricatura mostrando a chamada crise dos mísseis, que aconteceu em Cuba, 1962, envolvendo União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética, que à época era governada por Nikita Khrushchev, e os Estados Unidos, que tinham a presidência de John Fitzgerald Kennedy, John Kennedy. Segunda fase da Guerra Fria, chamada de detente ou distensão. Vai de 1961 até 1979. Episódios marcantes da fase da distensão. Guerra do Vietnã, travada ali entre meados dos anos 60 e meados da década de 1970. Guerra Civil de Angola, no ano de 1975, dentro do processo de independência política de Angola, que se libertava da dominação portuguesa. Invasão soviética do Afeganistão, ocorrida em 1979. Boicote dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Moscou, realizados no ano de 1980. E aí, por último, a gente tem a derradeira fase da Guerra Fria, que é chamada de Nova Guerra Fria, período em que acontece o chamado Projeto Guerra nas Estrelas, Projeto Star Wars, que foi implementado pelo presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos. Temos também na União Soviética reformas políticas e econômicas implementadas pelo presidente Mikhail Gorbachev, no caso aí a perestroika e a glasnost. Temos ainda a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989, além do desmantelamento da União Soviética, ocorrida lá em dezembro de 1991. Bom, vamos então falar sobre esses principais eventos que a gente elencou, que apresentam as fases específicas da Guerra Fria. A fase clássica, a fase da distensão e a última fase chamada de Nova Guerra Fria.
Os eventos iniciais da Guerra Fria, um dos eventos iniciais aqui é a ocupação do território alemão. A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve o seu território invadido e ocupado pelos aliados, que dividiram o território alemão em 4 zonas de influência, como podemos observar no mapa que é apresentado na tela. Uma zona francesa, uma zona inglesa, uma outra zona americana e ainda uma outra zona de influência soviética. Posteriormente, o território alemão, que estava dividido em 4 zonas de influência, foi dividido, surgindo daí 2 países. Que países são esses? A zona de influência soviética, essa zona que é ocupada pela União Soviética, deu origem à República Democrática da Alemanha, ou seja, a Alemanha Oriental, de inspiração socialista, ligada à União Soviética. Por sua vez, pessoal, a área de influência inglesa, a área de influência francesa e a área de influência americana deram origem à República Federal da Alemanha, ou seja, a Alemanha Ocidental, com capital na cidade de Bonn. Alemanha Ocidental capitalista. Alemanha Oriental, pessoal, com capital em Berlim, socialista. Berlim, a cidade mais importante da Alemanha, que havia ficado na área de influência soviética, também fora dividida, como a gente pode ver no mapa aqui ao lado, gente. Berlim Leste, zona de influência soviética, e Berlim Oeste, zonas de influência francesa, inglesa e americana. A cidade de Berlim também fora dividida, uma parte socialista, outra parte capitalista. Então, a divisão do território da Alemanha, 1949. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 1945, ocupação do território alemão pelas tropas aliadas. 4 áreas de influência, como você percebeu: americana, francesa, inglesa e soviética. As áreas de influência americana, francesa e inglesa deram origem à República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, com capital em Bonn. A área de influência soviética deu origem à República Democrática da Alemanha, Alemanha Oriental, com capital em Berlim Oriental. Beleza? Vamos em frente, então. Doutrina Truman. Esse é um aspecto fundamental para a gente estudar na Guerra Fria, pessoal. O que foi a doutrina Truman? Foi um projeto que previa a intervenção militar dos Estados Unidos com o objetivo de conter a expansão do bloco soviético. Então a doutrina é ótimo, né? A doutrina Truman foi criada pelo presidente Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, presidente Truman. Então essa doutrina, pessoal, visava impedir, conter a expansão do socialismo pelo mundo, garantir a manutenção, até mesmo a ampliação do bloco de influência capitalista. Então aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão fazer investimentos na reconstrução econômica da Europa. Vai surgir daí o chamado Plano Marshall, inspirado aí pelo Joseph Marshall dos Estados Unidos, que previa a concessão de financiamentos, investimentos feitos pelos Estados Unidos, justamente para reconstruírem a economia dos países europeus ocidentais, os países aliados dos Estados Unidos,
mantendo essa dependência externa dos países europeus, da Europa Ocidental, evidentemente, em relação aos Estados Unidos. Esses países receberiam investimentos para a reconstrução econômica. Como a gente pode ver nesta imagem, esta caricatura aqui está de acordo com o chamado Plano Marshall. Está aqui o presidente Harry Truman dos Estados Unidos construindo ou reconstruindo a Europa. A Europa que havia sido devastada na Segunda Guerra Mundial, teve parte de seu parque industrial destruído. Os Estados Unidos vêm com essa ajuda, com esse cimento, entre aspas, que é o quê? Bilhões de dólares que são investidos para reconstrução. Perceba, os Estados Unidos, no sentido de manter a Europa Ocidental aliada dos Estados Unidos e fora do perigo soviético, vai fazer grandes investimentos na recuperação econômica dos países da Europa Ocidental, assim como do Japão. E olha só que coisa interessante. Você se lembra da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial? Que para forçar a rendição incondicional do Japão, naquele conflito, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o território japonês. Primeiro, a bomba atômica de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e depois a bomba atômica de Nagasaki, em 9 de agosto daquele ano. Agora, pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão apoiar a reconstrução econômica do Japão. Com qual objetivo? Manter o Japão dentro da esfera de influência norte-americana. Vejamos então aqui as ações soviéticas. Vamos perceber como é que a União Soviética, que à época era governada pelo ditador Joseph Stalin, reagiu a esses primeiros eventos da Guerra Fria. A União Soviética criou o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, o chamado Comecon, que é a versão soviética do Plano Marshall. Você percebeu agora há pouco que os Estados Unidos criaram o Plano Marshall para promoverem a recuperação econômica da Europa Ocidental, não foi isso? Beleza. A União Soviética também criou a sua versão do Plano Marshall, que era o chamado Comecon, que visava essa assistência econômica mútua dos países do bloco socialista, pessoal. Os países do leste europeu vão receber essa ajuda econômica diretamente de Moscou. Outro aspecto das ações soviéticas em 1949, criação do Cominform. O que seria esse Cominform? Seria a estrutura organizacional dos partidos comunistas europeus, seguindo as determinações doutrinárias diretamente de Moscou. Também em 1949, o grupo soviético, a União Soviética, produziu a sua primeira bomba atômica, dando início a um período de terror nuclear envolvendo as 2 superpotências. Temos também nessa época o bloqueio soviético sobre Berlim. Como você percebeu agora há pouco, no mapa que eu mostrei para vocês aqui, Berlim ficava do lado oriental. Porém, como era a cidade mais importante, cidade mais populosa, ela também foi dividida em áreas de influência. Berlim Oriental, de influência socialista. Berlim Ocidental, gente, de influência capitalista. E aí acontece o seguinte, a parte ocidental recebia os investimentos do Plano Marshall. Perfeito? E aí o que vai acontecer? Joseph Stalin vai promover um bloqueio sobre Berlim. Como resultado disso, o bloco capitalista promove a formação da ponte aérea
Nova York, Paris, Berlim, que é justamente um desafio ao bloco soviético nesse contexto aí. Você pode perceber que no tabuleiro de xadrez das relações geopolíticas internacionais, o movimento de cada pecinha era fundamental. Então, nesse contexto, claro que a participação da Organização das Nações Unidas, que foi justamente um órgão criado ao final da Segunda Guerra Mundial, teve importância fundamental nesse contexto. Também aí em 49, pessoal, aconteceu uma crise na Grécia, onde os partisãs, guerrilheiros socialistas, com apoio soviético, vão tentar implantar o socialismo na Grécia. E vai ter a reação dos Tissaldares, apoiados pelo presidente da Grécia e também pelos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Como resultado, tivemos a intervenção militar promovida pelos Estados Unidos na Grécia, fazendo com que o país permanecesse na órbita de influência, olha lá, capitalista. Então era esse o cenário que tínhamos no finalzinho da década de 1940. Era o ano de 1949. O governo soviético do presidente Stalin, já com a bomba atômica, já ameaçando, já promovendo esse terror nuclear, tentando expandir sua área de influência. Aí o lado ocidental vai promover o Pacto do Atlântico. O que foi esse Pacto do Atlântico? Foi a criação de um órgão supranacional que visava promover uma aliança político-militar para os países do bloco capitalista. Eis aí a formação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar dos países capitalistas, pessoal, sob a liderança dos Estados Unidos, é claro. Uma resposta do bloco capitalista à bomba atômica soviética. Os Estados Unidos aí vão promover a formação da OTAN justamente no sentido de proteger militarmente os países do bloco capitalista. 6 anos depois, a União Soviética promove a criação do Pacto de Varsóvia, que era também uma aliança militar dos países do bloco socialista. Os países do leste europeu, aliados da União Soviética, promovem então o chamado Pacto de Varsóvia em 1955. Isso faz com que a Europa fosse o continente onde a Guerra Fria se tornou mais visível, mais notória. Por quê? Porque nós tivemos duas Europas. De um lado, a Europa ocidental, capitalista, de outro, a Europa oriental ou leste europeu, socialista. É por essa razão que o que o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, falou que a Europa tinha uma cortina de ferro separando essas duas porções. A porção oriental capitalista, a porção ocidental capitalista e a porção oriental socialista, perfeito? Então, uma cortina de ferro edificada sobre a Europa. Então, isso aqui, pessoal, é o seguinte, claro que essa aqui é uma analogia que o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, falou sobre o contexto geopolítico europeu. Duas Europas, a Europa capitalista, a Europa socialista. Entre elas, uma divisão muito séria, que era a cortina de ferro.
Um dos episódios mais marcantes do início da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que inaugura ali a década de 1950, pessoal, já com muita tensão e com muito temor mundial, medo da eclosão de uma provável Terceira Guerra Mundial. A Guerra da Coreia envolveu, então, a Coreia do Norte socialista, e a Coreia do Sul capitalista. A Península da Coreia, pessoal, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi dividida em duas áreas de influência, que surgiram dois países. Houve a divisão do território, surgindo aí a Coreia do Norte, de orientação socialista, a Coreia do Sul, de orientação capitalista. Tá aí, ó, esse contexto aqui para você. A China e a União Soviética apoiavam a Coreia do Norte. China e União Soviética apoiando a Coreia do Norte, que tentou promover a unificação ou reunificação do país, fazendo com que toda a Península Coreana, todo o país, adotasse o socialismo. China e União Soviética apoiam a Coreia do Norte. Os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas, a ONU, apoiaram a Coreia do Sul. Durante esse episódio, houve um risco iminente da eclosão de uma guerra atômica, envolvendo os blocos capitalista e socialista. Para evitar esse terror, esse mal maior, foi assinado um tratado de paz, na verdade uma paz sem vencedores, definindo aí a divisão do território da Coreia com base no que havia sido estabelecido ainda ao final da Segunda Guerra Mundial, mantendo a divisão do território coreano. Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. Diga-se de passagem, os conflitos envolvendo esses dois países seguem indefinidos até hoje, né? Mais de 60 anos depois, ainda continuamos a ter esses sérios conflitos envolvendo as duas Coreias. Então, a Guerra da Coreia, como a gente pode ver neste quadro célebre do pintor espanhol Pablo Picasso, foi um perigo eminente de eclosão de uma Terceira Guerra Mundial. Bom, a União Soviética, nesse período aí, apresentava contestações internas. Olha só, o bloco, o chamado leste europeu, aconteceram algumas contestações ao domínio hegemônico da União Soviética. Por exemplo, na Iugoslávia foi um país originário ao final da Primeira Guerra Mundial. Na Iugoslávia, que adotou o socialismo, rompe com esse predomínio soviético. A Iugoslávia, que à época era governada pelo Marechal Tito, um herói da resistência do país durante a Segunda Guerra Mundial, não aderiu ao Pacto de Varsóvia, que foi criado lá em 1955 pela União Soviética. Então aqui você tem uma contestação interna no bloco soviético. A Iugoslávia não aceitou os ditames de Moscou, não participou do Pacto de Varsóvia. A Hungria tentou sair do Pacto de Varsóvia em 1956. Tentou, mas não conseguiu, por conta da forte repressão da União Soviética. 1959 é outro aspecto bem interessante, porque nesse ano ocorreu um rompimento entre União Soviética e China. A China também escapa aqui do
do controle hegemônico soviético por conta da questão nuclear. A China, que era governada por Mao Tse-tung, rompeu com a União Soviética em 1959. Também na década de 50, nos Estados Unidos, nós tivemos um episódio bastante marcante nesta questão de antagonismo envolvendo os blocos socialista e capitalista. Lá no país, nos Estados Unidos da América, havia um medo bastante grande da expansão socialista, inclusive dentro do país. Tudo isso era alimentado por conta do avanço tecnológico soviético. E aí, lá nos Estados Unidos, surgiu um movimento de combate à expansão do socialismo, que foi o macartismo, caça aos comunistas, que muitos historiadores chamam de caça às bruxas. Então, o senador conservador Joseph McCarthy, dos Estados Unidos, vai criar, então, uma política de caça às ações comunistas dentro dos Estados Unidos. É criado, então, o Centro de Ações Anticomunistas com o objetivo de perseguir todos aqueles elementos que fossem considerados subversivos à ordem capitalista, que fossem considerados simpatizantes ou partidários das ideias do socialismo. Cria-se, então, a cultura do medo ao inimigo comunista invisível. O macartismo, senhores, foi justamente o combate a todos os que fossem considerados comunistas dentro dos Estados Unidos, ou que fossem considerados simpatizantes à causa do comunismo. E aí houve perseguição de intelectuais, de políticos, de muitos artistas, muitos atores, alguns diretores de cinema. E, inclusive, foram elaboradas listas negras. E, pasmem, meus senhores, até o nosso glorioso Charlie Chaplin esteve entre essas personas não gratas, né? Entre esses considerados ameaças à ordem capitalista. Então, foi uma verdadeira ojeriza que tivemos nos Estados Unidos ali no contexto da década de 50, o chamado... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer uma proposta pedagógica para você que quer ser policial militar do estado do Pará. Este concurso já foi autorizado pelo governo, esse concurso deve ser realizado ainda, atenção, no primeiro semestre de 2019, e claro, o concurso aí em torno de 3.000 vagas, vai ser muito concorrido, inclusive pessoas de outros estados deverão disputar, deverão aí participar desse certame. E para que você tenha reais condições de ser aprovado, ficar competitivo, convido vocês a fazer um curso pré-edital. É isso mesmo, então você vem aqui na Lá Concurso, faz um curso pré-edital, é um curso um pouco mais lento, é um curso um pouco mais longo, para quê? Para que você tenha condições de fixar o conteúdo. Depois que você termina o pós-edital, aliás, o pré-edital, nós iremos lançar o pós-edital. Se você tiver aí dentro do prazo de acesso, você vai ter o pós-edital justinho, de acordo com o edital, 100% atualizado para você ficar competitivo. Não tem para ninguém, gente. Você vai conseguir ser aprovado. Nós, aqui da Lá Concurso, nós já fizemos isso no concurso de 2016. Nós tivemos um resultado extraordinário, no concurso da PM Pará 2016. E claro que nós vamos repetir e vamos melhorar o resultado em 2019. Vem comigo, quero explicar um pouquinho da nossa metodologia, o que contém esse nosso curso pré-edital. Então, curso pré-edital para Polícia Militar do Estado do Pará, tá? 2019, é o cargo de soldado combatente, o cargo é a entrada na corporação, investimento é apenas 10 parcelas de R$ 25.
Então, 10 parcelas de R$ 25,00 e você tem um prazo de acesso aí de 180 dias, né? Então, são 180 dias que você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, é um prazo mais longo, por quê, professor? Porque vamos supor que daqui 3 semanas o edital venha a ser publicado. Nós vamos lançar o pós-edital, essa matrícula do pré-edital fica mantida e a gente vai abrir o acesso para o pós-edital. Bacana? Então, essa aqui é uma proposta pedagógica para quem pretende, né, estudar com antecedência, com planejamento e com foco aqui na Lá Concursos. Este é o caminho correto para aprovação. Professor, tudo bem, eu vou ter alguma orientação pedagógica? Vai ter. Eu observo o seguinte, que os alunos têm grande dificuldade em elaborar uma tática, uma estratégia, um projeto pedagógico, um caminho a ser seguido para aprovação. Então, nós temos aqui uma baita ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach. Eu digo para vocês que até hoje, essa ferramenta aqui tem 8 anos que nós criamos aqui na Lá Concurso, uma ferramenta exclusiva da Lá Concursos, que todos os alunos que cumpriram todas as orientações do nosso Personal Coach, ele chegou lá no dia da prova e fez uma excelente prova. Então, o regime de metas do Personal Coach começa no dia 24/2 de 2019, então aí vamos acelerar aí a nossa situação aí, vamos acelerar, vamos fazer a matrícula para ficar competitivo, né? Professor, como é que você está falando que o concurso foi autorizado? Não, não sou eu. Isso aqui, ó, eu entrei aqui no site da própria PM, Polícia Militar aí do Pará, né? Olha aí, Patrimônio do Povo Paraense, o concurso do Estado abrirão, mais de 3.000 vagas para a área de segurança pública. Tá aqui, ó, tá? Polícia Militar, 2.194 vagas, né? Aí, ó, 160, olha aí. Então, esse aqui tá correto. Vai sair esse concurso, a área de segurança pública, a agenda de segurança pública no Brasil é muito constante aí. Então, tá aqui para vocês aí. O concurso vai ser realizado. Então, convido vocês a fazerem já o nosso pré-edital. Professor, quais são os diferenciais do LAC? Então, primeiro, esse curso aqui não é um curso superficial, é um curso bem aprofundado. Este nosso curso pré-edital, todas as aulas desse pacote já estão disponíveis para vocês, são aí 150 horas, né? São 150 horas de estudo focado, mais de 150 horas, que com certeza vai te alavancar os seus estudos e a sua aprovação, né? Primeiro, o segundo ponto importante, que o prazo de acesso são 180 dias, é um prazo mais longo, porque aquilo que eu falei para vocês, né? Aquilo que eu disse para vocês, é mais longo por quê? Porque são 6 meses o pré-edital. Caso o concurso venha a ser publicado aí no meio, você vai receber todas as atualizações. Por isso que é um pouco mais longo, né? Então aqui, ó, olha só, terá direito a todas as atualizações durante todo o período de acesso. Então saiu o concurso, precisa de atualização, não está na sua grade, nós aqui da LAC, nós iremos providenciar a atualização do seu curso, pode ficar tranquilo. E além disso, né, o que acontece, nós temos aí uma agenda já de atualizações aí permanente aqui na Lá Concursos, né? E eu digo para vocês o seguinte, por exemplo, direito penal militar e processo penal militar, são 2 disciplinas aí que está no nosso hall de atualizações. O professor Pedro Silas, por exemplo, agora em março, ele vai gravar isso aí, inclusive um professor magistrado, ele vai estar gravando para vocês, atualizando, renovando, né? O conteúdo já está atualizado, mas ele vai dar aquela renovada no conteúdo e você vai ter direito a todas as atualizações do período a custo zero, 180 dias, né? Por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Time de professores top, tenho muito orgulho disso, porque eu sou coordenador geral da Lá Concursos, e eu afirmo para vocês que aqui na Lá Concurso nós não temos professores medianos, né? Nós temos apenas professores aí, professores bastante competitivos aí aqui na Lá Concurso, né? Personal Coach, que eu estudo regime de metas, aqui você não fica sozinho, isso aqui é um plano de estudo, se você seguir este caminho, tenho certeza que você vai se dar muito bem na prova, né? E claro, o melhor custo-benefício do mercado, você pode pesquisar, olha a qualidade das nossas aulas que vocês vão chegar a essa conclusão. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Nós aqui da Lá Concurso, a gente sempre pratica aí preços populares. E claro, tem garantia? Com certeza tem garantia aí. Nós temos a cláusula de garantia, você tem o direito de exercer seu direito do consumidor de arrependimento. Tem 7 dias, né? Durante 7 dias, tá? Você pode estar se matriculando. Se você se arrepender da matrícula, você pode solicitar aí nos nossos canais formais de cancelamento, que a gente vai devolver seu investimento dentro do período, né? E claro,
nós, lá que você, estaremos juntos nessa caminhada. Bacana, meus amigos? Ok, né? Professor, é um curso pré-edital. Como é um curso pré-edital, nós temos que ter parâmetros, né? Qual que foi o parâmetro que a LAC Concurso utilizou para montar essa estrutura de curso? Claro, foi a nossa campanha muito bem sucedida lá em 2016, né? Lá em 2016. Então, em 2016, nós tínhamos essa estrutura aqui, ó, língua portuguesa, matemática, atualidades, noções de direito, legislação institucional, história e geografia. Professor, pode ter mudado? Com certeza pode ter mudado aí. Pode mudar, mas nossa equipe aqui de professores, nós temos plenas condições de ajustar o edital aí para esse concurso, com certeza, né? Professor, vem cá, vamos apresentar os nossos mestres e, claro, o conteúdo programático, né? Língua portuguesa, nós temos aqui o nosso professor Sidney Martins, né? É o professor nosso de língua portuguesa, professor Sidney Martins, né? Ok, matemática, professor Jefferson Fiel, nós temos aí o professor Jefferson Fiel, ponto a ponto desse edital. Eu acredito que português e matemática não vão ser alterados, né? A atualidade, nós temos o professor Alex Mendes, né? Então nós temos aí, né? Aí nós temos aqui atualidades, a gente mudou um pouquinho a estrutura da atualidade, né? O que acontece? Isso aqui foi um assunto lá de 2016, né? Provavelmente, eu acredito que nesse tópico da atualidade aqui, vai mudar bastante, né? Vai mudar bastante, mas nós iremos disponibilizar esses assuntos lá de 2016, que já não são atualidades, e a gente vai incluir para vocês o módulo de atualidade 2019, né? Por exemplo, 2019 já tem 2 aulas aí para vocês, 2019, Brumadinho, né? Que é um assunto muito importante, né? Que tem, claro que tem reflexo, pode ter reflexo aí também no Pará, que o Pará tem muitas barragens aí também. E outro assunto importante é lá Nicolás Maduro, né? Que é lá a questão da Venezuela também. Então nós temos um programa de atualidades que todo mês o professor manda uma aula ou outra para vocês aí, e a gente vai disponibilizar para vocês, né? Vem comigo, noções de direito, nós temos aí 4 direitos aí, né? Direito constitucional, bacana, artigo da Constituição aí, né? Temos aí 2 professores, o professor Kleber Pinho e o professor Rodrigo Belmonte, 2 professores top de linha. Direito administrativo, bacana, tranquilo aí, né? Direito administrativo. Direito Penal e Processo Militar, vocês vão ter 2 módulos, um com o professor Marciano e outro com o professor Pedro Silas, que está agendada a gravação a partir de março, né? Então, a partir de março, ele vai estar batendo esses assuntos para vocês aí. Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, mais o Pacto São José da Costa Rica. Essa resolução aqui, a portaria 4226, tá? A gente vai deixar ela um pouco stand-by ainda aí, não sabemos ainda se vai ser um assunto aí que vai ser ministrado ainda na aula, né? E legislação específica, para fechar aí esse bloco aqui, temos a lei complementar, que é o Estatuto, a lei 6.833 e a lei 5.251. São as leis aí de legislação institucional para a galera aí, baseado no último concurso, né? História, professor Edenilson de Moraes, na minha opinião, um dos melhores professores do Brasil. E geografia aí nós temos 2 professores, a Marcelo Alonso e o professor Alex Mendes na parada, né? Então esse é o conteúdo deste curso para vocês, né? Nosso curso pré-edital, pode ter certeza, vale a pena estudar aqui na LAC Concursos, isso eu garanto para vocês, né? Então vamos lá, todas as aulas ficarão disponíveis no seu acesso por 6 meses, tudo isso, né? Por apenas 10 parcelas de R$25, é isso mesmo, 10 parcelas de R$25. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique lá.